Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Eu vou fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Leão? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, solta para o universo, tá bom? Que venham boas energias. Vamos lá, o que temos para minha egrégora leonina. Leão. Obrigada. Olha que interessante, né? Tô lendo para Leão. Veio aqui um 10 de espadas, calma, né? Mas já veio aqui, ó, desenho do signo de vocês, né? Um leão aqui. O renascimento, que mais? Para Leão. Um cavaleiro de espadas. Uma rainha de espadas. Rainha de copas. Cinco de copas. Cavaleiro de paus. Fundo de deck, a estrela. Ah, tá. Aí já deu para entender olhando o fundo do deck. Vamos lá, meus amores, vamos lá. O que temos aqui? Aqui eu vejo duas pessoas principais, tá, Leão? Temos aqui uma rainha de copas, Câncer, Peixes, Escorpião. Temos uma rainha de espadas, Libra, Gêmeos, Aquário. Tem outros signos aqui também, tá? São de arcanos menores, mas os principais são esses, tá? Temos Escorpião, temos Áries, enfim, Aquário. Aqui pode... Sabe o que eu tô sentindo aqui? Mágoas do passado, tá? Mágoas do passado. Tem duas rainhas na mesa que poderiam ser duas mulheres, tá bom? Mas a gente está falando de energia, então façam uma adaptação. Pode ser um homem e uma mulher, pode ser duas mulheres, podem ser dois homens, tá? E eu tô sentindo aqui palavras muito duras, de repente trocaram farpas aqui, né? Como se costuma dizer. Pode ter acontecido algum tipo de rusga, de desentendimento, palavras indelicadas, ataques pessoais. É a vida, né? Isso aqui pode acontecer, tá? E alguém ainda lembra bastante disso, tá? Isso está muito vivo na mente, na pele de alguém. Tem um apego ao passado, tá? E a gente sabe que isso não é bom, né? Isso realmente não é legal. Eu sinto aqui um certo silêncio hoje entre essas duas partes, tá? É como se ambos soubessem que ficou algo ainda para ser resolvido, mas as circunstâncias aqui levam a um silêncio ensurdecedor. É isso que eu tô sentindo, tá? Muita coisa ficou para ser dita, muita coisa poderia não ter sido dita. E tem uma angústia aqui. Se não os dois lados, um deles, pelo menos, ainda pensa, tá? Bastante no dia em que poderá esclarecer as coisas, acertar as contas com essa pessoa. A ver, né? Porque aqui, ó, pode ter acontecido uma torre. Isso aqui eu tô sentindo que é coisa de muito tempo atrás, tá? A questão é que hoje, pelo jeito, nem você nem essa outra pessoa são mais as mesmas. O tempo passou, a vida é dinâmica, então eu sinto aqui
né, o poder do tempo que age em nossas vidas e ele transforma muitas das vezes nossos sentimentos, nossas emoções, né, de tudo aquilo que passou. Às vezes a gente pensa, puxa, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, talvez naquele momento, talvez naquela situação, hoje eu tivesse feito diferente. Então, é um momento de maturidade, tá? É um olhar diferente para aquilo que já aconteceu lá atrás, no passado. E sabe o que eu estou sentindo aqui? Que uma das partes estaria, assim, muito receptiva a uma conversa, a uma reaproximação, sabe? Para tentar entender, para tentar dialogar, para renascer, sabe? Alguém aqui sente que talvez seja necessário falar mais uma vez nesse assunto ou falar com essa pessoa, não necessariamente para recebê-la novamente na sua vida, mas para fechar um ciclo que talvez você sinta que esteja faltando só isso, tá? É isso que eu sinto aqui. Para alguém é memória muito viva, tá? Memória muito viva, tá? Vejam aí o que é esta situação, tá? Profundo, né, Leão? Bastante profundo aqui. Vamos lá, meus amores. Vou pegar outro deck, peraí. Vou pegar esse aqui. Leão, quem tá comigo aí nesse comecinho de leitura, vou pedir o teu joia, teu like, tá? Deixa teu comentário bacana, pode ser uma florzinha, um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa já ajuda o canal, tá? Conto com a ajuda de vocês. E vamos que vamos, né, Leão? Vamos lá, que mais? Para Leão. Algo finalizou, mas também algo se transformou, né? A morte, o arcano de Escorpião, tá vendo? É um planeta lento, pode falar de muito tempo também, né? Porque ele demora para fazer a volta, né? Que mais para Leão? Um As de Paus. Nossa, o arcano de vocês, né? A força. Aqui a gente tá falando de emoções muito fortes, tá? Emoções à flor da pele, sentimentos, reações, coisas muito guardadas. Porque aqui, nessa segunda linha, a gente tem o arcano de Escorpião, tá? E Escorpião, ele domina as profundezas, tá? Aquilo que tá lá no fundo, lá guardado, sabe? As de ouros, as de paus. Um 4 de ouros. Aqui tem muito orgulho envolvido, tá? É muito curioso porque são energias bastante opostas, tá? Dessas duas pessoas principais envolvidas nessa situação. Uma tem uma inteligência emocional muito grande. Então, até o modo com que essa pessoa olha para conflitos é diferente da outra, tá? A outra, ela é mais imediatista, tem aquela coisa de bateu, levou, né? Tem aquela coisa de respostas rápidas, respostas curtas e que ferem, tá? Tem isso aqui. Uma das pessoas guarda ainda muito rancor. Ainda é muito difícil para essa pessoa esquecer ou dominar suas próprias raivas. A outra está mais aberta, tá? Ao entendimento, pelo menos que seja para o fechamento de uma situação, tá? Então, assim, são energias bastante opostas. Uma é mais racional, a outra é mais emocional, tá? Só que eu sinto aqui, como eu falei, tem muita coisa ainda guardada. E isso precisa ser transformado ou precisa acabar. Ou morre, sabe? Isso precisa acabar de uma vez por todas,
dentro de mim. Ou morre isso dentro de mim, de uma vez por todas, ou eu preciso transformar. Porque senão essa mágoa, essa raiva, essa ira, ela se torna em mágoa, má-água. Água no tarô são emoções, são sentimentos. Então isso precisa ser transformado, tá? Alguém precisa renascer. Aqui a situação está pedindo renovação, fase nova, ó, as de ouros, as de paus. E é como eu falei, tá? Está receptivo, aberto ou aberta, tá? A possibilidade de conversar ou de rever a situação não significa que você tenha de receber essa pessoa novamente na sua vida, mas significa eu solto de uma vez por todas, tá? Para alguns significa precisa morrer, precisa acabar, tá? Isso aqui é como se fosse uma morte muito lenta de uma relação que não necessariamente foi finalizada. Então, a situação está pedindo finalização e transformação para que o novo entre na tua vida, tá, Leão? Eu não sei qual das energias representa você, porque aqui é uma leitura geral, tá? Mas vejam aí que eu dei as características, tá? Alguém ainda guarda muito rancor, isso não está ajudando numa nova fase, tá? É muito curioso que eu vejo cada um muito na sua, tá vendo? 4 de ouros, ninguém se mexe, ninguém sai do seu lugar, né? É o famoso ele ou ela que venha até mim, porque eu não vou até lá, sabe? Bastante delicada essa situação, tá? Que mais? Leão, bastante delicada. Coisas do ser humano, né? O ser humano é complexo mesmo. Que mais? Leão, grata, o pendurado, ó, tá vendo? Tem 2 lados dessa história. Tem 2 lados dessa história. Gratidão, ó, 6 de copas. Em algum momento, essa pessoa já foi muito próxima de você. Houve um tempo aqui, tá? Em que essa união, essa parceria, que pode ter sido de qualquer tipo, tá, gente? Pode ter sido familiar, pode ter sido romântica, pode ter sido amizade, trabalho, não sei. Mas houve um tempo aqui em que havia afinidade, cumplicidade, estreitamento emocional mesmo, tá? Aqui teve uma história, tá? E isso tudo é muito confuso para essa pessoa, porque se misturam nas suas lembranças, aquele bom tempo e ao mesmo tempo aquilo que aconteceu e que foi ruptura nessa situação, tá? Aqui existem 2 lados da mesma história, 2 versões de uma mesma história. Cada um conta a sua versão. E é claro que quando a mesma história é contada pelo outro lado, às vezes nós somos vistos como vilões e vice-versa, né? Cada um vai contar a história como sentiu, como viu acontecer a sua visão. O fato é que hoje, o que eu sinto aqui nessa leitura, tá? É que hoje talvez já seja possível, pelo menos para uma das partes, enxergar coisas nessa história que antes não era possível enxergar, tá? E o fato de você estar conseguindo enxergar coisas que na época você não estava conseguindo enxergar, pode estar relacionado à sua inteligência emocional, ao seu amadurecimento, o tempo agiu, o tempo passou, hoje eu sou uma pessoa mais velha, mais madura, mais vivida. Isso pode fazer a diferença no momento em que você analisa hoje toda essa história que foi vivida. Para outros, o que muda o olhar para a história hoje, tá? É o seu poder de análise. Tô mais analítica, tô mais racional. Talvez antes eu fosse mais reativa emocionalmente, né? Deixei as emoções tomar conta, não tive aquele controle, mas hoje eu tenho. Porque a gente tá falando aqui de rainha de espadas e do outro lado de uma rainha de copas, tá?
tá? Que com a maturidade traz tudo isso que eu acabei de falar, sabe? Esse olhar mais maduro para entender o outro lado. Por mais que eu não concorde, mas tem aquela coisa de hoje eu tenho maturidade para entender alguns motivos que levaram aquela pessoa a tal coisa, enfim, a falar. Aqui sabe o que eu tô vendo? Palavras muito duras, tá? Alguém usou aqui palavras muito duras que mudou, que transformou uma relação, tá? Mas aqui pode ter sido aqui, ó. Gente, isso aqui pode ser família, tá? Isso pode ter sido entre família, tá? Entre primos, entre tia e sobrinho, eu não sei, mãe e filho. Porque eu pego aqui uma certa proximidade. Tinha muita interação, muita cumplicidade aqui, tá? Fundo de deck, ó, é pesado até hoje. Por que é pesado? Porque não foi concluído. Alguém precisa concluir essa história, tá? Dar um fechamento adequado nisso para finalmente se libertar. Se libertar de uma vez por todas disso. Seja aceitando ou perdoando ou concedendo perdão ou pedindo desculpas, eu não sei. Mas tem uma coisa aqui de é preciso fechar, tá? Para que eu vá para uma nova fase na minha vida. Isso aqui é para quem sente que não está conseguindo, que toda vez que o novo se apresenta, parece que você não consegue entrar no novo. É porque tem alguma coisa que está faltando ser fechada. Olha aqui o julgamento. O julgamento é o ressurgir de uma situação. Tá vendo? Pode ter havido aqui, ó, mal entendido. Alguma coisa que não foi bem esclarecida. Pode ter acontecido aqui, ó, intervenção de terceiros. O que atrapalhou bastante. Tá? Um rei de copas aqui, tá vendo? Eu tô falando que uma das partes tá muito disposta a resolver de uma forma madura emocionalmente. Do tipo, eu vou te escutar, eu vou escutar o que você tem para falar, o que você tem a dizer. E repetindo, isso não significa que você tenha que aceitar essa pessoa novamente na sua vida. Mas às vezes é tudo o que falta, tá? Para você fechar um ciclo e começar outro. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Vamos tirar aqui uma mensagem com o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Meus amores, quem ficou comigo aí, deixa o joinha, tá? Deixa um like, se inscreva no canal. Se quiser contar a tua história, fique à vontade. Gosto de ler, tá? Deixa um comentário bacana. Vamos lá. Uma mensagem, por favor, para Leão. A espada, faça uma mudança. E aí, a gente está falando de mudanças de todas as formas, tá? Faça uma mudança em si, pode ser física, né? Pode ser pessoal, pode ser interna, pode ser externa. Faça mudança, né? Promova a mudança na vida de alguém através de um gesto, de uma atitude, de um sorriso. A gente está falando de mudanças, tá? Faça a mudança. Tá? Alguns de vocês aí podem estar pensando também em mudar o visual, né? Leão gosta muito de cuidar dos cabelos, da aparência. Então pode ser que você esteja cogitando a possibilidade de mudar. Mudei, cansei da cor do cabelo, enfim, né? Vamos lá. Uma frase, uma afirmação. Peraí, os signos, né? Já ia terminando, ó. A gente tem aqui Aquário, Libra, Gêmeos, Câncer, Peixes, Escorpião. Áries, Escorpião, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Escorpião, Peixes, Aquário, tá? Vamos lá, uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários. Meus caminhos se abrem. Meus caminhos se abrem.
Leoninos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição na tua vida. Não se esqueçam, meus amores, por favor, de se inscreverem no canal, de deixar gostei, tudo isso me ajuda, tá? Se você puder, deixa também um comentário, pode ser uma florzinha, um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa, já tá valendo, e dessa forma a gente vai chegando mais longe, eu poderia ajudar mais e mais pessoas, e elas também poderão me ajudar, tá? Uma corrente do bem. Peço que você participe. Muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo no teu coração. Até a próxima.